Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso sobre diferimento da pastagens. Eu sou o professor Manuel Rosalino, sou professor aqui na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Sou filho de pecuarista, sou zootecnista de formação, me formei lá na Universidade Federal de Viçosa e lá também eu fiz meus cursos de mestrado e doutorado em forragicultura. Tá? Eu aqui na universidade, além de dar aulas, eu trabalho com pesquisas na área de manejo de pastagens, e inclusive um dos temas aí, dos objetos de estudo da minha área de pesquisa é o diferimento ou vedação da pastagem, o assunto aí do nosso curso. Tá? Então fique conosco, que tem muita informação boa aí, muito conteúdo bom que vai te ajudar a trabalhar com pastagens diferidas de forma eficiente, com critério, para gerar um bom resultado na época seca do ano. Tá? Então, se você tem interesse em usar a tecnologia do diferimento ou da vedação da pastagem de forma correta, esse curso é para você. Tenho certeza que, ao participar desse curso, você que é aluno, estudante de graduação, você que já é profissional formado, ou que é pecuarista, que quer adotar essa tecnologia em seu sistema de produção, você vai ter noções aí, informações que vão ser úteis para que você trabalhe com o diferimento da pastagem de forma certa, de forma correta, para que você consiga ter o melhor desempenho dos animais na pastagem diferida lá na época seca do ano. Então, sem mais delongas, vamos aqui, né, iniciar a nossa aula 2 do nosso curso, certo? Então vamos lá. Lembrando a vocês, pessoal, antes de abordar aqui o conteúdo da aula 2, vou lembrar vocês que quem não assistiu a aula 1, que foi apresentada ontem, ela ainda está disponível no canal do YouTube. Então corra lá e assista a aula 1, porque ela é uma aula introdutória. Seria bom vocês assistirem a aula 1 para depois assistir a aula 2. Seria das melhores dos procedimentos aí, né? Para que você consiga ter uma noção sobre o que é o diferimento da pastagem, suas características, que nós falamos na aula 1. Na aula 1 nós também abordamos, né, como que você deve proceder para calcular quantos hectares de pastagem você tem que diferir na sua fazenda e também falamos sobre as características que um capim tem que ter para que ele seja um bom capim para o diferimento. Então não perca, né? Corra lá, assista a aula 1, que ela vai te dar bastante base para você entender melhor a aula 2. Tá? E hoje na aula 2, o que a gente vai tratar aqui nessa aula 2? Vamos falar sobre como definir a duração do diferimento, esse tempo de diferimento da pastagem. Também vamos falar um pouquinho sobre qual deve ser a altura do pasto no início do período de diferimento. E, por fim, vamos falar sobre a possibilidade de usar adubos nitrogenados na pastagem que você vai diferir. Tá certo? Lembrando que amanhã temos a aula 3, a última aula do nosso curso. A aula 3 é uma aula especial porque é uma aula ao vivo. Então, eu vou estar aqui ao vivo no YouTube Bom de Pasto, respondendo todas as suas dúvidas. Então, se você já tiver dúvidas sobre essa aula, deixe no chat, deixe nos comentários, porque a gente vai, né, ler todas as suas dúvidas, suas perguntas para responder ao vivo na aula 3, tá certo? Lembrando que todo o conteúdo desse nosso curso sobre o diferimento da pastagem foi retirado do livro Nascer que o pasto pode secar, mas o boi não, livro que eu escrevi em coautoria aqui com Johanno Cidrini. Tá? Então, na parte 1 desse livro, é uma parte com vários capítulos só sobre diferimento ou vedação da pastagem. A gente tirou um pouquinho das informações desse livro e estamos trazendo aqui na forma desse curso para vocês. Tá? Tendo interesse em aprofundar mais seus conhecimentos sobre o diferimento, fica aqui a sugestão de leitura do livro Nascer que o pasto pode secar, mas o boi não. Tá? Então vamos lá, vamos ao conteúdo aqui da nossa aula 2. Bom, primeiro ponto que eu queria abordar com vocês nessa aula, dando continuidade, né, ao passo a passo, né, as orientações técnicas adequadas para você fazer um bom diferimento, um aspecto importante é você definir a duração do período de diferimento. Quanto tempo a pastagem pode ficar diferida? Isso é um aspecto muito importante. Por quê? Esse tempo ou período de diferimento, que é o tempo que a pastagem fica sem animais, para que seu capim cresça livremente, acumule forragem para você usar essa forragem só lá na época seca do ano, em condições de pastejo, esse tempo de diferimento, ele impacta muitas características do seu capim, do seu pasto diferido. Então, se você varia o período de diferimento, você causa variações no valor nutritivo da forragem diferida, na produção de forragem diferida na área da pastagem. Você também interfere nas perdas de forragem que você vai ter durante o pastejo lá na seca. E você muda toda a estrutura, a morfologia, o jeitão do pasto que você vai obter na época seca. Ele é totalmente diferente se você trabalha com períodos de diferimento distintos. Tá? Então, por isso que é muito importante prestar atenção nessa duração, nesse tempo em que sua pastagem vai ficar sem animais de ferida. Tá? E, obviamente, né, o que define esse tempo de diferimento? São as datas de início e a data de fim do diferimento. Geralmente, a época em que eu vou finalizar o diferimento é aquela época do ano em que, na minha região, eu tenho escassez de forragem no meu sistema de produção. É a época crítica da seca, né? Geralmente é que os pastos param de crescer ou crescem muito pouco, aí você começa a ter escassez de forragem, né? Falta de comida, de alimento para o gado,
aí você tem que usar a pastagem que você diferiu. Então, geralmente, essa data para finalizar, encerrar o período de diferimento é aquela época de seca na minha região, na região que vocês trabalham, tá? Que vocês atuam. Portanto, para definir o tempo de diferimento, a gente acaba tendo que alterar geralmente a data de início do diferimento. Né? E aí, para definir essa data de inicial do diferimento, eu tenho que ficar de olho no clima da minha região. Tá? O clima ele é muito importante que eu conheça as condições climáticas da minha região para você tomar a decisão de quando iniciar esse período de diferimento. Tá? Então tem que conhecer o clima da região, como eu falei. E aí há uma recomendação técnica que é a seguinte, né? Você tem que fazer o diferimento, iniciar o diferimento, pelo menos 30 a 40 dias antes de acontecer na sua região, na sua fazenda, um fator climático que vai limitar, que vai paralisar o crescimento do seu capim. Tá? Então, pelo menos 30 a 40 dias antes de acontecer esse fator climático que para o crescimento do seu capim, você tem que pelo menos 30 a 40 dias antes fazer iniciar o diferimento. Por quê? Se você deixar para fazer o diferimento quando o clima já for limitante, adverso, quando o clima já não deixar seu capim crescer mais, você não consegue fazer seu capim crescer para criar aquele estoque de massa de forragem que é o que você quer ao fazer o diferimento da pastagem. Então, fique de olho no clima da região e faça o diferimento com um pouquinho de antecedência à ocorrência do fator climático mais limitante. Geralmente, quais são os fatores climáticos que limitam, que travam o crescimento do capim? É a temperatura baixa. No Brasil, a gente trabalha, né, nas principais regiões pecuárias do Brasil, exceto no sul do Brasil, né, que o pessoal trabalha com capins forrageiras de clima temperado, a maior parte do Brasil se trabalha com capins tropicais. Esses capins tropicais, que gostam de clima quente, né, quando a temperatura média cai abaixo de 17, 15 graus Celsius, eles param de crescer. Tá? Então, esse é um fator climático limitante, temperatura baixa para os nossos capins tropicais. Outro fator climático limitante é o estresse por falta de água, né, a deficiência hídrica. Então, geralmente, quando o solo tem uma deficiência hídrica, né, de 5 milímetros, já começa a paralisar o crescimento do capim. Então tem que ficar de olho nas chuvas e na temperatura, né, na sua região. Aí verifique na sua região qual desses fatores climáticos limitantes acontece primeiro e antes que ele aconteça, 30, 40 dias antes dele acontecer, você já tem que fazer o diferimento, pelo menos 30, 40 dias antes, certo? Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Ó. Hoje em dia está fácil, pessoal, vocês pegarem esses dados climáticos da sua região. Se você não tem termômetro de máxima e de mínima na sua propriedade, se você não tem um pluviômetro para medir a quantidade de chuva, se você não tem esse histórico, né, porque você não mediu na sua fazenda em anos anteriores, você pode pegar aí dados na internet, né, por exemplo, aqui a gente pegou como exemplo, né, dados aí médios das condições climáticas de Governador Valadares, em Minas Gerais. Né, usamos lá o site do INMET para colher essas informações de 2014 a 2024. Então, a gente percebe lá que para Governador Valadares, em cada mês do ano, a temperatura, vamos pegar aqui a temperatura média do ar, ela nunca ficou abaixo de 17 graus Celsius. Então, temperatura não é fator limitante para o capim crescer, para o capim tropical crescer nessa região, tá? Agora, quando a gente pega a questão do balanço de água no solo, né, a gente percebe que a partir de maio você já tem um déficit de água no solo. Então, falta água para o meu capim crescer, né, aqui no finalzinho do mês de maio. Então, eu teria que fazer o meu diferimento, pelo menos aqui 40 dias antes desse déficit hídrico acontecer, né, meados aí de abril, tá? É o prazo máximo para você iniciar o diferimento nessa região, com dado nesse padrão de distribuição da água no solo aqui, de Governador Valadares, por exemplo. Tá? Claro, se você, né, tiver um ano mais seco, e a gente já sabe que existem variações climáticas entre os anos, né? Tem ano que a seca é mais severa do que outros anos. Então, pensando nisso, em anos mais secos, com maior deficiência hídrica, né, de seca mais prolongada, é interessante fazer o diferimento até mais cedo, tá? Não só com 30 dias de antecedência ao fator climático limitante. Às vezes você faz com 2 meses antes, para você garantir não ter risco, né, ao fazer o diferimento, tá? Então, é bom ter em mente essa observação. Se você está numa região com clima muito variável, errático entre os anos, tem anos que a seca pode ser mais intensa, às vezes, como eu falei aqui em Governador Valadares, ó, na média para de chover no final de maio, mas tem anos que pode parar de chover já no final de março. Então, se você quer ficar menos susceptível a esse risco climático, é interessante fazer o diferimento até um pouco mais cedo. Tá? Essa é a consideração que eu quero fazer aqui e deixar bem claro para vocês. Tá? Mas a regra é essa, 30, 40 dias antes de parar de chover, antes de fazer frio, já faça o seu diferimento da pastagem para que você consiga fazer o seu capim crescer, acumular forragem para você usar na época da seca. Ok? Então, na pastagem diferida, esse é o principal objetivo, obter maior massa de forragem ao final do diferimento para que você consiga pôr gado para pastejar nessa pastagem diferida na época seca do ano. Ok?
Porém, não é recomendável você prolongar demais o período de diferimento para gerar esse estoque de massa de forragem, né, exageradamente alto na época seca, porque senão você pode prejudicar a qualidade do seu pasto ferido. Então tem que ter um estoque bom de massa de forragem para passar seca, mas não exagerado, não com muita massa, porque seu pasto ferido vira bucha, vira macega, que vai ter um impacto negativo no consumo e no desempenho dos animais lá na seca, conforme a gente vai ver. Então, por exemplo, só para que vocês percebam o quão importante é você controlar essa duração do diferimento e quão prejudicial é você criar também um pasto ferido com massa exagerada de forragem para usar lá na seca. Eu vou mostrar para vocês dados de um experimento que eu fiz, foi a minha dissertação de mestrado. Isso aqui eu fiz lá em Viçosa, região da Zona da Mata de Minas Gerais, tá? Nós trabalhamos aí de janeiro a setembro, lá em 2005, vai fazer 20 anos atrás, olha só, estou ficando velho, pessoal. Então, esse trabalho feito na UFV. Nessa minha pesquisa de mestrado, o que a gente fez, né? A gente pegou o capim braquiarinha, Braquiária decumbens, e nós diferimos ela no final de janeiro. Foram os tipos de manejo que nós testamos, né? Épocas de fazer o diferimento para aquela região. Nós testamos então um manejo que foi diferir o capim braquiarinha no final de janeiro, o outro no final de fevereiro, um outro piquete, né? Outros piquetes foram diferidos no final de março e um outro no final de abril, tá? No início do diferimento, o pasto estava com mais ou menos 20 centímetros de altura, né? E nós adubamos com 70 kg por hectare de nitrogênio para estimular o crescimento do capim braquiarinha durante o período de diferimento. Todos os piquetes ficaram diferidos até julho. Então perceba que as épocas de inicial diferimento foram diferentes, mas todos os piquetes foram usados, ou seja, a gente terminou o diferimento no início de julho. Começamos a usar, botar o gado para pastejar no início de julho em todos os piquetes. Com isso, aquele piquete que foi diferido lá em janeiro, final de janeiro, ficou cerca de 160 dias em diferimento. Aquele piquete que foi diferido no final de fevereiro, né, e terminou o diferimento no início de julho, ele ficou cerca de 130 dias em diferimento. Por outro lado, aquele que foi diferido no final de março, né, até início de julho, ele ficou 100 dias em diferimento, e o último piquete, ferido mais tardiamente, né, só no final de abril, até início de julho ele ficou 70 dias em diferimento. Então nós geramos diferentes tempos de diferimento, né, com essas diferentes épocas de inicial diferimento, mas sendo usados todos na mesma época lá na seca, né, a gente gerou 4 períodos de diferimentos diferentes. Tá? Aí nós colocamos o gado para pastejar no início de julho, né, durante o período de pastejo, né, durante 90 dias de pastejo, julho, agosto, setembro, os animais receberam suplemento concentrado, né, eles consumiram 600 gramas por animal por dia. Nós trabalhamos com bezerros com mais ou menos 200 quilos de peso vivo, né, animais de origem leiteira. E na época seca a gente avaliou o pasto e os animais. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns resultados dessa pesquisa aí que eu fiz no meu trabalho de mestrado. Essa é a foto da área experimental. Né? Nós tínhamos 8 piquetes, né, e cada um deles diferidos em uma época e por um tempo, por uma duração também diferente. Tudo isso aqui, pessoal, é pastagem diferida. Tá? Porém, já dá para ver visualmente que elas são bem diferentes uma das outras. Por quê? Porque nós variamos o tempo de diferimento, a duração do diferimento. Então perceba o quão impactante é essa estratégia de manejo da pastagem diferida, o controle da duração do diferimento. Isso gera um impacto muito grande no pasto ferido. Tá? Geralmente, quando a gente fala em diferimento, o pessoal tem como uma noção já consolidada, né, a mentalidade que diferimento é sempre esse pasto aqui, ó, mais seco na época de inverno. Mas isso aqui, esse pasto verdinho, também é um pasto ferido. Né? Tudo é diferimento, mas por que está diferente o pasto em relação ao outro? Porque ele foi conduzido o diferimento de forma diferente. Então, o manejo é muito importante. Tá? Então, olha só, os pastos mais verdinhos aqui, que tem menos massa de forragem, mas com mais folha viva, foram aqueles diferidos por menor tempo, 70 dias ou 100 dias. Já aqueles pastos que estão com mais seco, mais folha morta, mais material morto, foram aqueles que passaram com um período de diferimento mais longo, 130, 160 dias aproximadamente. Tá? E aí nós medimos várias características, vou mostrar para vocês. Ó. No final do diferimento, lá no início de julho, quando a gente botou o gado para iniciar o pastejo nas áreas diferidas, aquele pasto que foi diferido em abril, por 70 dias aproximadamente, estava com aproximadamente 6 toneladas de matéria seca por hectare. Já aquele pasto ferido lá por 160 dias, foi diferido no final de janeiro, ele estava quase com o dobro de massa de forragem, cerca de 12 toneladas de matéria seca por hectare. Mas quando a gente pega a qualidade do pasto, mesmo com menos massa de forragem, aquele pasto que foi diferido no final de abril, ele tinha 1/3 dele era folha viva. Ao passo que aquele pasto diferido por muito tempo, só tinha 15% de folha viva. E tinha muito de talo seco. O talo seco é a pior parte do capim, a folha viva é a melhor parte. Então, quando você difere o pasto por muito tempo, ele fica com muita massa, mas boa parte dessa massa é de talo seco e pouca folha viva. Quando você faz o diferimento de um pasto por período mais curto, ele tem menos massa de forragem ao final do diferimento, mas é uma forragem constituída com mais folha verde, folha viva e menos talo morto. Tá? Aí quando você pega características de valor nutritivo, como teor de proteína, né? Aquele pasto ferido em abril, lá no início da seca, no início de julho, estava com quase 9% de proteína bruta. Por outro lado, o pasto ferido por um tempo muito longo, a planta estava mais velha, né, com maior idade, ela tinha só 5% de proteína bruta. Então perceba
quão importante é você controlar esse tempo de diferimento. Ele muda muito o jeitão do seu pasto diferido que você vai obter na época seca do ano. Então tem que ficar atento a esse tempo de diferimento. Aqui uma foto, né, do pasto diferido por 163 dias, muita massa de forragem, com muito talo, né, muito material morto e pouca folha viva, muitas plantas já tombadas, muitos capins, muitos brotos do capim braquiarinha pendoaram, né? E aí esse é o jeitão do pasto lá na época seca, no início de julho. Tá? Muita massa, porém de baixa qualidade. É o que o pessoal chama de macega, né? De bucha que se criou, né? Via o diferimento para você usar na época seca do ano. Aqui, por outro lado, é um pasto diferido por 73 dias, fotos tiradas na mesma época. Isso aqui também é pasto diferido, tá, pessoal? Eu brinco com meus alunos que se eu mostrasse essa foto aqui da direita, falasse que eu tirei essa foto em pleno período das águas, o pessoal acreditaria. Mas essa foto é de um pasto diferido, foto tirada no início do mês de julho, tá? Lá em Viçosa, Minas Gerais. Então, foge ao senso comum, né? Não é essa expectativa que muita gente tem quando a gente fala de pasto ferido. O pessoal acha que pasto ferido é só esse pasto aqui da esquerda. Mas não, isso aqui também é pasto ferido. Por que ele está bom? Está mais baixo, tem menos massa, mas muita folha viva, não tem plantas tombadas, pouco pendoamento, o capim não pendoou tanto, porque ele foi diferido por um tempo mais curto. Isso gera um pasto com melhor qualidade lá na seca, ok? Então, mais uma vez, maneja tudo. A maneira como você conduz, pratica o diferimento, tem um impacto muito grande no jeitão do pasto que você vai obter na época seca do ano. Tá? Naquele pasto diferido por 163 dias, ó, essa aqui é a foto minha 20 anos atrás. Ó. Depois de um mês de pastagem, nós chegávamos na área em que a pastagem foi diferida por 163 dias, medimos a altura do pasto. Estava com mais ou menos 30, 27, 29, 30 centímetros de altura média. Só que a gente pegava e via que muitas plantas estavam tombadas. Quando eu pegava essas plantas e estendia, olha só, mais de 1 metro de altura. Então, um alto acamamento do pasto, um alto tombamento do pasto. Nessa situação, o animal tem dificuldade para consumir essa forragem. Né? Muita da forragem que você produziu é perdida. Mais da metade, com certeza, dessa forragem o animal não consegue consumir. Você perdeu. Né? Porque é uma forragem com muito talo, muito material morto, dificulta o pasteio dos animais na época seca do ano. Por outro lado, olha essa pastagem que foi diferida por só 70 dias. Naquele pasto tinha menos massa de forragem, mas você observa muito mais folha viva e as plantas estavam eretas, não estavam tombadas. Olha só, a gente pegava essa planta, o pasto estava com a mesma altura, 30 centímetros de altura aproximadamente. Eu pegava as plantas, estendia, né? Mesma altura, 30 e poucos centímetros, não tinha tombamento de plantas. Então, um pasto com estrutura para o animal consumir lá na seca, muito melhor. Vocês vão ver que isso vai ter um impacto, um efeito gritante no desempenho dos animais lá na época seca, mesmo com a suplementação dos animais. Tá? Então aqui está o resultado do desempenho animal. Né? Esse é um gráfico que a gente tem aqui no eixo X, o tempo de diferimento, e no eixo Y, né, o desempenho dos animais lá na época seca. Lembrando, os animais estavam consumindo 600 gramas de suplemento, né, lá na pastagem diferida. Olha só, quando você trabalhou com 70 dias de diferimento, o animal ganhou 690 gramas por dia de desempenho lá na época seca do ano. Na medida que você vai aumentando o tempo de diferimento, o desempenho dos animais diminuíram, né? 390 gramas, 400 e poucas gramas. Então, né, quanto mais você deixa seu capim diferido por mais tempo, pior vai ser a morfologia, né, do seu pasto lá na seca, isso vai gerar menor consumo de pasto, menor desempenho animal, mesmo suplementando os animais na seca. Tá? Então, nesse nosso trabalho aqui, né, a gente percebeu esse efeito nítido, né, linear. Aumentou o tempo de diferimento, você reduz de desempenho animal na época seca do ano. Ok? O que é importante, pessoal? O que custa para você trabalhar com 70 ou com 100 dias de diferimento, ou com 160 dias de diferimento? Não custa nada, é uma tecnologia de processo. Variar, controlar o tempo de diferimento não exige que eu compre nenhum insumo externo. Eu vou usar insumo intelectual, conhecimento, para controlar o tempo de diferimento, para gerar um pasto com uma estrutura, com uma morfologia melhor lá na seca. Então, é uma tecnologia de processo. Né? Controlar o tempo de diferimento é uma tecnologia de processo, de baixo custo, que você deve fazer, porque isso impacta e muito o desempenho dos animais que você vai obter lá na pastagem diferida na época seca do ano. Tá? Muita gente pensa que pode fazer diferimento de qualquer jeito, porque ele vai suplementar o gado na seca. Ah, o suplemento corrige, né, os problemas do pasto ferido. Mas não, esse trabalho aqui mostra isso. Mesmo suplementando os animais, lembra, os animais consumiram 600 gramas por dia de suplemento. Isso dá mais ou menos 0,3% do peso vivo de suplemento. Mesmo assim, se o seu pasto for ruim, o desempenho cai na época seca, mesmo no animal suplementado. E se você faz um bom manejo do seu pasto ferido, manejo não tem custo, né, como eu falei, você melhora bastante, né, o desempenho animal. Ou seja, você melhora até a resposta ao uso do suplemento. Né? Você melhora até a resposta da tecnologia de insumo, que é a suplementação numa pastagem ferida, se você faz um bom manejo dessa pastagem ferida,
por exemplo, controlando adequadamente o tempo de diferimento. Ok, pessoal? Então é muito importante ficar atento a esse tempo de diferimento, certo? Bom, outro aspecto também é importante, é você definir, né, controlar a altura do seu pasto no início do diferimento. Tá? Então, na hora que está tirando os animais para iniciar o diferimento da pastagem, preste atenção de como é que está a altura do seu pasto. Se você quer ter um pasto de qualidade, um pasto diferido de qualidade, melhor qualidade, que vai gerar melhor desempenho dos animais na época seca do ano, o que a gente recomenda? Trabalhar com pasto mais baixo, ou seja, aumente a taxa de lotação na pastagem que você quer diferir, no início do diferimento, uns dias antes de você iniciar o diferimento, né? Para quê? Para fazer esse gado consumir o pasto, rebaixar esse pasto, né? E aí você vai gerar como se fosse um super pastejo por curto período de tempo. Para esse super pastejo, para promover esse super pastejo, é interessante você trabalhar com categorias animais de menor exigência nutricional, porque durante esse rebaixamento do pasto que vai ser diferido, você vai forçar esse gado a consumir, às vezes, as camadas mais de baixo do pasto, onde tem mais talo, mais material morto, e isso pode prejudicar o desempenho animal, então é mais adequado trabalhar com animais de menor exigência nutricional. Mas o importante é fazer esse rebaixamento, remover essa forragem velha, né, para fazer mais luz chegar na base da planta, né, o pasto rebaixado, mais radiação solar incide na base da planta, isso estimula as gemas basais a dar origem a brotos jovens, perfilhos novos. Né? Então isso melhora a rebrotação durante o diferimento. Aí você vai obter lá na seca um pasto, né, diferido de melhor valor nutritivo, de melhor qualidade, porque ele é formado por menos brotos velhos e mais brotos jovens. Broto jovem tem melhor morfologia, tem mais folha viva, menos talo, menos folha morta, tem melhor valor nutritivo. Isso vai dar, então, a origem a um pasto de melhor qualidade na época seca, quando você promove essa remoção da forragem velha e estimula essa brotação nova. Você faz isso rebaixando a altura do pasto no início do diferimento. Tá? Isso tudo vai ter um impacto positivo no desempenho dos animais que você vai colocar na sua pastagem lá na seca. Tá? Aqui um trabalho que nós fizemos não é com bovinos, né? Trabalho feito com ovelhas. Tá? Nós diferimos o pasto de capim-braquiarão aqui em Uberlândia com 4 alturas iniciais. Ó. Um pasto estava com 15, outro com 25, outro com 35 e outro com 45 centímetros no início do diferimento. E aí nós botamos o gado lá na seca, na pastagem diferida, e avaliamos o desempenho dessas ovelhas durante todo o período de seca. Olha só. Quando você tem um pasto mais baixo no início do diferimento, o desempenho das ovelhas foram melhor, né? Lá na seca, em comparação quando o pasto é mais alto. Esse mesmo padrão de resposta acontece com bovinos também, tá, pessoal? Se você quer melhor desempenho dos animais na seca, o rebaixamento do pasto no início do diferimento é uma estratégia adequada, tá? Então, bom, para as braquiárias, de modo geral, a gente recomenda, se você quer ter pasto de qualidade lá na seca, a gente recomenda trabalhar com alturas entre 15 a 25 centímetros no início do diferimento. Agora, você pode ter um objetivo de não querer tanto desempenho animal na seca. Imagine que você quer trabalhar com os animais só que vão manter peso na época seca do ano. Você não quer que eles percam peso, você quer só manter a condição corporal dos animais, né, durante a época da seca. Aí você pode se dar ao luxo de trabalhar com pastos mais altos no início do diferimento. Trabalhar com 30, 35, até 40, 45 centímetros de altura. Tá? Porque esse é o seu objetivo. Não quer ter alto desempenho animal na seca, na sua pastagem diferida. Você quer trabalhar com mais taxa de lotação e animais ganhando pouco ou só mantendo condição corporal. Então, perceba que para cada situação, cada objetivo que você tem, né, você adota uma altura do pasto diferente ao fazer o seu diferimento. Mas se você quer melhor desempenho animal na seca, o rebaixamento é apropriado. Se você quer maior taxa de lotação, você pode trabalhar com alturas mais altas no início do seu diferimento. Tá? E também a gente tem que levar em consideração também, pessoal, o seguinte, né, outras estratégias de manejo acabam influenciando a altura que você vai usar para iniciar o seu diferimento. Imagine que por alguma razão você era para fazer o diferimento com 90 dias de diferimento, mas você demorou a vender um gado, né, teve que atrasar o diferimento. Então você está trabalhando agora, em vez de 90 dias, com 70 dias de diferimento. Como você atrasou, encurtou o seu tempo de diferimento, você pode, para compensar isso daí, você pode, por exemplo, em vez de rebaixar o pasto no início do diferimento, trabalhar com um pasto mais alto, para você não prejudicar o estoque de massa de forragem que você vai criar para usar lá na seca. Então, outras ações de manejo, como duração do diferimento, interfere também na sua escolha de qual altura do pasto você vai trabalhar no início do diferimento. Ok? Não é uma recomendação que é engessada, uma regra que serve para todo mundo. Você pode variar essa altura do pasto no início do diferimento em função de outras ações de manejo que você está adotando e do seu objetivo, né? Com a pastagem diferida que você vai produzir para usar lá na época seca do ano, como nós já comentamos. Certo? E a adubação da pastagem? Eu posso fazer a adubação da pastagem quando eu quero trabalhar com diferimento? Pode sim, essa é uma possibilidade. Né? Inclusive, eu penso que é uma excelente oportunidade para você adicionar nitrogênio nas suas pastagens quando você quer fazer o diferimento dela. Porque esse nitrogênio estimula o crescimento do capim, então você consegue aumentar a produção de forragem nesse outono, né? Nessa época de diferimento, você consegue criar um estoque de forragem maior para usar lá na época seca do ano. Tá? A gente sabe que as pastagens do Brasil, nessas pastagens, o capim está com fome de nitrogênio,
e você bota nitrogênio, então, durante o diferimento, você supre a deficiência desse nutriente mineral. É uma oportunidade para você também aumentar o estoque de forragem para usar justamente na época que você mais precisa, que é a época seca do ano. Para usar essa forragem, né, na época que você mais precisa, que é a época seca do ano. Só que tem que ter um porém, pessoal. Toda vez que você faz adubação nitrogenada numa pastagem que vai ser diferida, o que vai acontecer? Né? Você vai estimular o crescimento, o desenvolvimento do seu capim, porque com mais nitrogênio no solo, o capim absorve esse nitrogênio e cresce mais rápido, desenvolve mais rápido. E aí, se você tiver um capim que desenvolve mais rápido, ele vai se diferenciar morfologicamente mais rapidamente também, de forma mais rápida. Então o capim começa a alongar mais o talo, as folhas começam a morrer mais rápido. Então o capim ele vai mudando muito a sua morfologia durante o tempo de diferimento, quando ele cresce mais ativo, como, por exemplo, no cenário em que você está adubando com nitrogênio a sua pastagem. Tá? Então, para produzir uma forragem diferida, com uma morfologia e com valor nutritivo melhor para o desempenho do animal lá na seca, o pasto diferido ele tem que ser colhido mais cedo, ou seja, o pasto diferido e adubado deve ser manejado com menor período de diferimento para você não prejudicar a estrutura, a morfologia do seu pasto diferido lá na seca. Vou te mostrar aqui umas fotos. Ó. Essa é uma pastagem de capim braquiarinha que passou pelo mesmo tempo de diferimento, cerca de 90 dias, lá em Viçosa, em Minas Gerais. Tá? Só que esse piquete aqui da direita, o pesquisador, ele trabalhou com uma alta dose de nitrogênio no início do diferimento, 120 kg por hectare de N, ao passo que esse piquete da esquerda, uma dose mais baixa de nitrogênio, só 40 kg por hectare de nitrogênio. E essa foto foi tirada lá no final do diferimento. Tá? Olha só, qual pasto está melhor? O pasto que foi adubado com a dose mais baixa. O pasto que você trabalhou com doses altas de nitrogênio, como você não diminuiu o tempo de diferimento, esse capim cresceu rápido, desenvolveu rápido, ficou muito passado, né? Lá na época seca. Então, quando você vai botar o gado aqui, ó, essa área que foi diferida, com dose mais alta, o gado vai encontrar um pasto ferido de pior qualidade. Porque você adubou, fez o capim crescer demais, criou muita massa de baixa qualidade, você não reduziu o tempo de diferimento, ao fazer a adubação, você gerou esse cenário aqui de estrutura de pasto diferido pior para usar na seca. Aqui é a foto mais de perto do pasto, ó. Pasto diferido com muita diferido adubado com alta dose de nitrogênio, com muita massa de forragem, muitas plantas tombadas, capim pendoou, né? Muito capim sementeou, um capim está com muita massa, mas de baixa qualidade. Isso que você gera quando você aduba um pasto que vai ser diferido, sem reduzir o tempo de diferimento. Tá? Então, o apropriado é você, ao fazer a adubação da pastagem que vai ser diferida, para evitar esse tipo de problema de pasto, né, com uma morfologia que prejudica o consumo pastejo dos animais na seca, você tem que reduzir o tempo de diferimento ao adubar sua pastagem que vai ser diferida. Tá? Então, você poderia me perguntar, mas quando eu reduzo o tempo de diferimento, eu vou ter menos massa de forragem para usar na seca, né? Porque, né, menos tempo para crescer, menos tempo para produzir massa de forragem. Então, qual seria a vantagem da adubação nitrogenada? Geralmente eu adubo para produzir mais forragem, mas para fazer o diferimento, quando eu adubo eu tenho que diminuir o tempo de diferimento, uma coisa compensa a outra, não vou ter essa maior massa de forragem lá na seca. Qual seria então a vantagem da adubação nitrogenada numa pastagem que vai ser diferida? Essa é uma boa pergunta. Olha só, qual que é a vantagem? Quando você faz a adubação nitrogenada em pastagem, né, o manejo correto, como eu falei, é você diminuir o tempo de diferimento. Como é que eu faço isso na prática? Eu adio a data de inicial de diferimento. Então, se eu fazer o diferimento, por exemplo, no final de fevereiro, vou fazer agora no final de março. Eu atraso 30 dias o meu diferimento, porque agora eu estou adubando a minha pastagem. Então, eu posso me dar ao luxo de reduzir o tempo de diferimento sem comprometer a produção, o estoque de forragem para usar na seca. Porque mesmo com menor tempo de diferimento, meu capim cresce mais, porque ele foi adubado, eu ainda consigo obter a mesma massa de forragem lá na época seca do ano, para usar na seca. Tá? Então, o manejo correto é esse. Vai adubar sua pastagem que vai ser diferida, atrasa o início do diferimento. Você vai trabalhar com menor tempo de diferimento. Com isso, o que você vai fazer? Você vai aumentar o tempo de pastejo na época das águas. Então você vai ter maior produção de carne ou de leite na época das águas na sua pastagem, certo? E mesmo, como eu disse, reduzindo o tempo de diferimento, você não diminui a massa de forragem diferida para usar na seca. Porque lembra, uma coisa compensa a outra. Mesmo com menos tempo de diferimento, seu capim cresce mais, porque ele foi adubado, você consegue ter o mesmo estoque de massa de forragem diferida para usar na seca. Com detalhe, um benefício adicional. Essa massa de forragem, diferida por um tempo menor, ela gera plantas mais jovens lá na seca. Um pasto diferido formado por brotos mais jovens, mais novos. Isso gera um pasto diferido muito bom, com uma estrutura, com uma morfologia muito boa na seca. Um pasto diferido com mais folha viva, com menos talo, menos material morto. Então, com excelente qualidade, que pode otimizar o desempenho dos seus animais lá na seca. Todos esses fatores em conjunto, pessoal, melhora a eficiência da sua adubação da pastagem que vai ser diferida. Tá? Então, esse é o manejo correto.
Vai diferir? Trabalha com tempo menor de diferimento. Você não reduz a massa, o estoque de forragem para usar na seca, e ainda gera um pasto com excelente qualidade na época seca do ano. Certo? Bom, pessoal, esses foram conteúdos aí da aula 2, na aula de hoje. A gente está terminando por aqui. Muita coisa, né, que foi falada. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Lembrando a vocês que o nosso curso não termina hoje, temos a próxima aula amanhã. E a aula de amanhã é uma aula ao vivo, tá? Onde eu vou tirar as suas dúvidas. Então façam perguntas, deixem as suas perguntas no chat, nos comentários aqui desse vídeo da aula 2. A gente vai observar essas questões, essas dúvidas de vocês e vai responder amanhã na aula ao vivo, às 19 horas no YouTube Pão de Pasto, tá bom? Já falei para botar as perguntas no chat, né? E fica aqui o convite. Se você ainda não me segue no Instagram, né? Esse é o meu perfil, @Bom de Pasto. Também faço o convite para que vocês cliquem lá no nosso site, né? O www.bomdepasto.com. Nesse site tem muito conteúdo sobre capim, sobre manejo de pastagem. Tenho certeza que vai ser relevante para vocês, né? Inclusive tem até alguns e-books gratuitos. Lá vocês podem conhecer os meus livros que a gente tem publicado ao longo dos últimos anos. Enfim, dá uma clicada aqui nesse site e vocês vão ver muito conteúdo bom para vocês nesse site. Tá certo, pessoal? É isso então. Agradeço a atenção de vocês. A gente encerra a aula 2 e espero vocês amanhã na aula 3. Grande abraço.